Alunos e alunas do meu quinto ano 1000, boa tarde! Espero que estejam bem, em casa, protegidos, com bastante saúde e dispostos para a gente ter uma semana bem produtiva. Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa e nós vamos fazer a revisão para a avaliação bimestral. Então eu gostaria que vocês assistissem essa videoaula com... Bom, queridos e queridas, nós vamos encontrar na nossa avaliação o gênero textual que é a narrativa de aventura. A gente sabe que interpretar um texto requer uma leitura cuidadosa, um capricho com os termos utilizados, uma boa observação. Então não pode ser uma coisa preguiçosa, tem que ser uma coisa atenta e dedicada, certo? Então, questões de interpretação de texto, não tenham preguiça de reler o texto, combinado? Conto com vocês para vocês tirarem assim, aquele 1000, aquele A total, combinado? Agora, a gente vai ter uma forma diferente. Nós vamos pegar a perspectiva de um trechinho que era para caber no quadro, sem ter que apagar, né? Um trechinho de um conto de uma escritora que vocês não devem conhecer, que se chama Pietra Teller. O que acontece? Esse conto não é o mesmo estilo, não é o mesmo gênero do que vocês vão encontrar, mas tem algumas coisas que vão nos atentar bastante nessa revisão. Vamos ver então. Encontraram-se juntos Thales e Josi na entrada do recanto da família, aguardando que o caseiro respondesse, visto que o chamava insistentemente. Cismado que eram pessoas estranhas, fitou-lhes: olha, a gente colocou aqui um sinal de pontuação, reticências e as aspas, né? Porque a gente retirou de um autor, a gente reproduziu. E aqui porque continua, ok? Então vamos observar. Para a gente fazer a interpretação do texto, a gente tem que marcar um local, a gente já tem a marcação aqui de quem está falando, que são os personagens, olha. E aparece aqui o caseiro como personagem também. Então nós temos aqui 3 personagens, olha só. E o local é o recanto da família. Se fala do recanto da família, nos remete à zona rural, certo? Muito bem. Então eles estavam lá e chamaram o caseiro e o caseiro estava cismado que eram pessoas estranhas, fitou-lhes. Vamos observar, vamos retirar algumas coisas aqui que são importantes para a nossa avaliação. Olha só, quando a gente fala caseiro aqui, não significa adjetivo. A pessoa, o menino caseiro, aquele que fica muito em casa. Não, esse caseiro aqui é o substantivo, é a pessoa que toma conta da fazenda, do recanto, do sítio, é o profissional. Então, olha só, a gente tem aqui a mesma palavra, ela pode ter significados diferentes, ela pode ter acepções diferentes. Então, numa questão aparece lá para você uma palavra, eu quero saber qual é a acepção ou qual das duas respostas tem o mesmo significado. Isso é o que nós chamamos de usar o dicionário, de fazer pesquisa. Lógico que na hora da prova, vocês não têm informações para poder identificar um verbete, ou às vezes até uma sigla que aparece lá junto com ele também, certo? Então muitas vezes você olhou aquela palavra e você não sabe necessariamente procurá-la, ou você não sabe necessariamente entendê-la, você tem que olhar as palavras originais, certo? Quando nós pensamos em insistentemente, a gente pensa em insistir. Quando a gente pensa em cismado, olha só, cismado é uma palavra que é adjetivo. Eu vou pensar no verbo cismar, que é ruminar, andar preocupado, ficar pensativo, tudo isso é cismar. Então, se eu virar e falar assim, nossa, eu tô achando que fulano tá chateado comigo. Eu estou cismada que aquela pessoa, às vezes, está meio estranha comigo. Então, todas as vezes que nós estivermos trabalhando isso, nós vamos observar as palavras com os verbetes, nós vamos observar a interpretação de texto e nós
outros observar também a maneira de localizar uma informação, que às vezes você não sabe exatamente o que significa cismado, mas você associa com cismar. Um exemplo. Outro exemplo aqui, ó, aparece fitoules. Esse verbo fitoules aqui, eu também não vou encontrar assim. Eu vou encontrar como verbo fitar, que é cravar o olhar assim, ó, bem diretamente. Isso é fitar, é mirar, fixar o olhar. A fulana passou em frente ao espelho e fitou-se. Quer dizer que ela parou e ficou olhando para ela assim, bem distintamente, bem diretamente no espelho. Então, esse é o verbo fitar. Então, olha só, aqui nós encontramos algumas palavras que vocês podem encontrar na prova também, certo? Uma outra coisa que a gente pode destacar aqui do nosso trechinho, do nosso conto, emprestado, né? Que a gente copiou aqui. Nós temos também os conectivos. Vocês vão encontrar questões sobre ele. Quando que a gente trabalha os conectivos? Quando a gente expressa uma ideia e eles interligam as frases. Olha só, aqui nós temos o conectivo visto que é a expressão, olha só. Visto que ou chamava instantemente. Aqui, esse visto que está dando uma ideia de conclusão. Certo? Eu tenho palavras que indicam ideia de oposição, conectivos assim. Mas, porém, entretanto. Eu tenho conectivos que indicam finalidade, que indicam o quê? O motivo, por que aconteceu. Aí, gente, conectivo, a gente tem que observar as frases e observar também, bem atentamente, o que elas têm de relação uma com a outra, como elas se interligam. Continuando o nosso assunto sobre conectivos, eu trouxe para vocês 2 exemplos tirados de um artigo de divulgação científica. Saiu na revista Recreio, que está a imagem para vocês observarem. Bem legal, viu? Olha só, o suor é produzido para refrigerar o corpo e não tem cheiro. A gente observa aqui um conectivo que está ligando as duas frases, que o suor é produzido e qual que é o motivo dele ser produzido. Para refrigerar o corpo e não tem cheiro. Então, esse para que indica uma finalidade, indica um motivo. Ele está ligando as duas frases. Olha, a primeira frase, o suor é produzido, o suor, e refrigerar o corpo não tem cheiro, ok? Esse é um exemplo que vocês vão observar que na hora de realizar a avaliação, a gente observa o conectivo e observa também o sentido que ele indica. Outro exemplo, mas o calor e a umidade atraem bactérias que se alimentam de suor e liberam gases desagradáveis. O mas indica ideia de oposição, ideia contrária, mas, porém, entretanto. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Lógico que vocês vão se deparar com outros. Minha dica é leiam com atenção e observem os conectivos e também o que eles querem dizer, o que eles representam. Vamos voltar lá para o quadro para a gente continuar a nossa explicação. Dando sequência ao nosso estudo revisional, a gente tem aqui do autor Vinícius de Moraes um exemplo, uma estrofe de um poema dele, que é O Leão. Já que a gente estava falando do recanto lá da zona rural, que as personagens estavam indo, né? A gente vai seguir nessa mesma intenção, dessa mesma vibe. Olha só. O salto do tigre é rápido como um raio, mas não há. Tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. É só uma estrofe. Quando a gente tem uma linha, a gente tem um verso. Quando a gente tem 4 versos, nós temos uma estrofe. Então, vocês vão encontrar questões referindo a poemas. Vocês vão ler com bastante atenção e observar o que está sendo pedido, combinado? Outra coisa que a gente destaca nas poemas são as rimas, olha, da, a. Aqui nós temos da com a. O salto do tigre é rápido
como um raio, mas não há. Tigre no mundo de escape, do salto que o leão dá. Olha só, quando a gente usa as rimas, a gente indica ritmo, a gente tem sonoridade ao poema, a leitura fica mais fluida, não é? Então, olha só, prestem bastante atenção quando vocês forem realizar essas questões. Leiam os poemas e não tenham preguiça de reler, sempre bom, poesia é vida. Agora, gente, faltam duas coisas que eu tenho que mostrar para vocês sobre os elementos da narrativa e os pronomes. Então, eu vou passar lá para o slide de novo para a gente terminar a nossa revisão. Vamos? Vem comigo! Na nossa revisão, nós temos um conto popular, né, que eu passei lá no quadro para vocês, da Pietra Teller, não é? Uma história curta que apresenta os elementos como narrador, é quem conta a história. Nós temos os tipos de narrador: observador, que é aquele que conta as coisas que estão acontecendo e ele não participa, e o narrador, que é personagem também, que é aquele que conta a história com as coisas que ele sentiu, as coisas que ele vivenciou, tá bom? Personagem é quem participa da história e o lugar onde acontece a história. De acordo com o que a gente viu bem no comecinho, o narrador lá, ele não participava da história, certo? Ele era o narrador observador. As personagens lá eram o caseiro, Thales e Josi. E o lugar é o recanto, né? Que a gente falou lá que era a zona rural. Lembraram? Bem no comecinho? Se tiver dúvida, volta lá. Não tem problema nenhum em voltar, tá? O tempo é quando acontece a história. Os textos narrativos são organizados em introdução, a parte que apresenta a história, a evolução, que é a parte que aparece mais elementos da história, conflito ou complicação, que é o fato ou problema que provoca uma mudança, né, que precisa ser resolvido, e o desfecho, que é a finalização da história. No nosso caso lá, a gente tinha só um trechinho, mas todos os contos, vocês vão encontrar narrativa de aventura, vocês vão ter etapa a etapa. Então, esse slide aí, se precisar, dá uma paradinha, tira um print para ajudar vocês, como o anterior também, ok? Outra coisa, queridos, que vocês vão se deparar são os pronomes. Pronomes são palavras que acompanham ou substituem palavras ou expressões e frases e textos. Olha só, nós temos os demonstrativos, aqueles que mostram, indicam, localizam ou situam algo. Isto, aquilo, e essa, isso. Temos também os possessivos, que indicam posse de alguma coisa. Meu, minha, teu, tua, seu, nosso. Então, as palavras que são pronomes, elas trocam, elas substituem para evitar repetições. Observe essa tirinha. Que coisa feia, meu maluquinho. Né? Que coisa feia. Calma, não é isso que você está pensando. Ah, é? Essa é a porta da rua. Aqui nós temos um pronome demonstrativo, isso. E aqui a gente tem outro pronome demonstrativo, esta. Tá indicando. Agora, olha só a próxima tirinha. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo aqui vai ser nosso amigo. Bem, essa aqui é a minha casa, hein? Deixa disso. Vamos ao que interessa. O que você tem na geladeira? Aqui, gente, nós vamos destacar pronomes que são possessivos. Nosso, minha, seu, sua. Então, prestem bastante atenção quanto a isso, que vai ter também questão de pronome na prova, combinado? Vamos voltar lá para o quadro para a gente finalizar o nosso estudo. Ufa! Muitos conteúdos, mas conseguimos revisar todos. Que bom! Espero ter ajudado vocês. E agora é a sua vez, aluno e aluna 1000. Façam tudo com bastante atenção e brilhem nesse teste. Tchau, até a próxima!